Uma mulher rica exigiu que um idoso humilde fosse expulso de um restaurante porque ele fedia animais e isso o deixava desconfortável, mas então isso aconteceu. Antônio nasceu em um pequeno vilarejo rural, onde o tempo parecia correr em um ritmo mais lento. Cresceu em meio a plantações, cercas de madeira e o som dos animais. Seus pais eram agricultores dedicados, mas com poucas posses. Desde cedo, Antônio aprendeu o valor do trabalho duro e da economia, ajudando no sustento da família e alimentando sonhos que iam além do horizonte daquela roça. A vida simples o ensinou a cuidar de cada centavo, a investir seu tempo e sua energia em coisas que realmente importavam. Não é sobre o quanto se tem, mas como se usa, costumava repetir seu pai, frase que Antônio carregaria consigo por toda a vida. Ainda jovem, Antônio conheceu Vanessa, uma moça tão humilde quanto ele, mas com uma determinação inabalável. Vanessa era seu apoio, sua inspiração e, juntos, eles sonhavam com algo maior. Com o pouco que economizaram, decidiram mudar para uma cidade próxima. Antônio começou como ajudante de cozinha em um pequeno restaurante, enquanto Vanessa vendia bolos e pães caseiros que fazia com esmero. Aos poucos, o casal foi juntando o dinheiro necessário para abrir seu primeiro restaurante, um pequeno espaço que mal acomodava 10 pessoas, mas que esbanjava o sabor e o carinho em cada prato servido. A cada dia, o restaurante crescia um pouco mais, com Antônio na cozinha e Vanessa atendendo os clientes. Eles aprenderam sobre economia e administração à medida que enfrentavam desafios diários, desde a compra de ingredientes até o atendimento ao cliente. O casal sabia que não seria fácil, mas estavam determinados a construir algo que pudessem deixar para César, o filho que tiveram logo nos primeiros anos de casamento. César cresceu entre panelas, talheres e o aroma constante de comida fresca, vendo os pais transformarem uma pequena ideia em um empreendimento próspero. Com o passar dos anos, a dedicação de Antônio e Vanessa fez com que o pequeno restaurante se tornasse uma cadeia de sucesso. Abriram mais estabelecimentos, cada um com a mesma essência do primeiro, um ambiente acolhedor e uma comida feita com o coração. Antônio era um homem de negócios astuto, embora nunca tivesse frequentado escolas de administração. Ele sabia como economizar, onde investir e sempre manteve os pés no chão, mesmo quando a riqueza começou a bater à sua porta. Vanessa, com sua gentileza e sabedoria, era o equilíbrio que mantinha tudo em harmonia. Porém, logo após a inauguração do quinto restaurante, a vida trouxe um golpe inesperado. Vanessa adoeceu rapidamente, deixando um vazio imenso na vida de Antônio e de César. A perda da esposa foi um golpe duro, e mesmo com todo o dinheiro e o sucesso, Antônio se sentia mais pobre do que nunca. Ele se apegou ainda mais ao trabalho e à fazenda que comprou nos arredores da cidade, um lugar que lembrava sua infância e onde ele podia manter vivo o amor de Vanessa através das pequenas coisas que faziam parte da rotina. César, já adulto, assumiu a administração dos restaurantes, permitindo que o pai vivesse do jeito que sempre quis, longe das luzes da cidade, sem a necessidade de ostentar sua riqueza. Antônio passava seus dias cuidando dos animais, andando pela terra e cultivando suas memórias com Vanessa, enquanto César investia no crescimento da cadeia, mantendo o legado dos pais. O jovem era dedicado, mas sempre buscava o conselho do pai em momentos difíceis, sabendo que a experiência de Antônio era um patrimônio inestimável. Certo dia, César ligou para o pai e pediu que ele fosse à cidade. Pai, preciso da sua ajuda com umas coisas de negócios no restaurante. Será que você pode vir até aqui? Antônio, apesar de preferir o sossego da fazenda, jamais recusaria um pedido do filho. Claro, César. Estarei aí amanhã cedo, respondeu ele, com seu jeito calmo e sempre disposto a ajudar. Antônio sabia que, por mais que tentasse se afastar do mundo dos negócios, sempre haveria algo que conectava aqueles restaurantes que ele e Vanessa construíram com tanto esforço. Na manhã seguinte, Antônio acordou cedo, como sempre fazia. O sol ainda despontava tímido no horizonte quando ele se preparou para ir à cidade. Vestiu suas roupas simples, aquelas que sempre o acompanhavam, uma camisa de algodão já desbotada, calças surradas e seu chapéu de couro, marcado pelo tempo e pelas jornadas na fazenda. Observando os campos ao redor, e pensou em Vanessa. Você estaria orgulhosa de César, murmurou para si mesmo, sentindo a brisa matinal enquanto montava. Chegando à cidade, Antônio foi direto para o restaurante onde havia combinado de encontrar César. Ao entrar, sentiu o aroma familiar dos pratos que o fizeram prosperar. A decoração do lugar era elegante, mas acolhedora, com toques que lembravam o primeiro restaurante que ele e Vanessa montaram. Antônio ficou parado por um momento, observando cada detalhe, orgulhoso do que ele e sua família haviam conquistado.
César estava no fundo do salão, conversando com um dos gerentes, e logo viu o pai entrando. Pai, que bom que você veio, disse César, abraçando Antônio com um sorriso. Precisamos discutir algumas mudanças no cardápio e outras coisas administrativas. Sua opinião é sempre muito importante. Claro, meu filho. Vamos ver o que precisa ser feito, respondeu Antônio, sentando-se numa das mesas perto da janela. Ele tirou o chapéu e olhou ao redor, sentindo-se um pouco deslocado em meio ao luxo do restaurante. Para ele, aquilo tudo era resultado do trabalho, não da ostentação. Enquanto conversavam, a porta do restaurante se abriu e entrou Jéssica, uma mulher elegante e imponente, conhecida por sua postura arrogante. Ela era uma figura conhecida na cidade, sempre vestida com roupas caras e joias que brilhavam a cada movimento. Antônio notou sua entrada, mas manteve o foco na conversa com César, não se importando com as presenças ao seu redor. Jéssica, no entanto, logo notou Antônio. Seus olhos se estreitaram ao sentir o cheiro de campo que o idoso trazia consigo. Ela torceu o nariz, visivelmente incomodada, e se dirigiu a um garçom com um tom de voz autoritário. Quem é esse homem? O cheiro dele está insuportável. Não é possível que deixem gente assim entrar aqui, disse Jéssica, sem se preocupar se estava sendo ouvida. César ouviu o comentário, seu rosto ficou vermelho de raiva, mas Antônio segurou com um olhar calmo. Deixa, César, sussurrou Antônio, tentando acalmar o filho. Mas Jéssica continuava com sua atitude desrespeitosa. Aproximou-se da mesa onde Antônio estava e olhou para ele de cima a baixo, com um olhar de desprezo. Com todo respeito, isso aqui é um restaurante fino. Pessoas como o senhor deveriam se manter em lugares mais apropriados, disse Jéssica com uma rispidez que cortava o ar. César levantou-se, pronto para reagir. Isso é um absurdo. Esse homem é meu pai, e você não tem o direito de falar assim com ele. César exclamou, sua voz carregada de indignação. Antônio, no entanto, manteve-se calmo, mesmo diante da humilhação pública. César, por favor, não vale a pena, disse Antônio, com uma serenidade que surpreendeu todos. Ele colocou o chapéu de volta e se levantou lentamente. Desculpe pelo transtorno, moça. Vou sair para que ninguém se sinta desconfortável. Jéssica, ainda mais irritada, apenas virou o rosto e foi se sentar em outra mesa, sentindo-se vitoriosa. César observou o pai sair do restaurante com o coração apertado. Ele sabia que Antônio merecia respeito, não só por ser seu pai, mas por tudo que ele havia construído na vida. Mas Antônio, com sua paciência e humildade, preferia não entrar em confrontos desnecessários. Ele sempre dizia que a verdadeira riqueza não estava em dinheiro ou posses, mas em saber manter a paz, mesmo quando ofendido. Assim que Antônio saiu, César foi atrás dele. Pai, você não precisava ter saído assim. Aquela mulher não tinha o direito de te tratar dessa forma. Eu sei, César, mas brigar com pessoas como ela não vai mudar nada. Algumas pessoas pensam que o dinheiro as faz melhores, mas nós sabemos que não é bem assim. O importante é manter a dignidade, respondeu Antônio, olhando para o filho com um olhar cheio de orgulho e compreensão. César, ainda indignado, decidiu que não deixaria a situação passar em branco, pois sabia que o pai não merecia aquele tratamento. César não conseguiu esquecer a cena humilhante que presenciou no restaurante. Ele sabia que seu pai não se importava com o que os outros pensavam, mas para César, aquilo era uma questão de respeito. Antônio era um homem que havia construído tudo com as próprias mãos e nunca se deixou levar pela arrogância, mesmo quando o sucesso chegou. Determinado a resolver a situação, César decidiu procurar o pai de Jéssica, Sr. Leonardo, um empresário influente da cidade e dono de uma famosa rede de lojas de roupas. Na manhã seguinte, César vestiu seu melhor terno e dirigiu-se ao prédio onde ficava o escritório de Sr. Leonardo. Era um prédio alto, elegante, que refletia o poder e a riqueza do empresário. César entrou no saguão, sentindo um leve desconforto ao perceber o contraste entre aquele ambiente luxuoso e a simplicidade com que ele e o pai sempre viveram. Ele se dirigiu até a recepção, onde uma secretária bem vestida, com um sorriso ensaiado, o atendeu. Bom dia, senhor. Como posso ajudá-lo? Perguntou a secretária, educada mas visivelmente ocupada com os papéis em sua mesa. Bom dia. Gostaria de falar com o Sr. Leonardo? Meu nome é César, e tenho um assunto pessoal para tratar com ele, disse César, tentando manter a calma.
A secretária olhou de cima a baixo, tentando avaliar a seriedade do pedido. O senhor tem hora marcada? Perguntou a secretária, já pronta para recusar a solicitação. Não, mas acredito que ele vai querer me ouvir. É algo importante, insistiu César, sentindo a urgência de sua missão. A secretária hesitou por um momento, mas decidiu informar Sr. Leonardo, ciente de que César era um empresário conhecido na cidade, apesar de não ser parte do círculo mais íntimo de John. Após alguns minutos de espera, César foi conduzido ao escritório de Sr. Leonardo. A sala era ampla, decorada com móveis de luxo e quadros que ostentavam o sucesso do empresário. Sr. Leonardo, um homem de aparência séria, estava sentado atrás de sua grande mesa de madeira escura. Ele levantou os olhos assim que César entrou, curioso para saber o motivo daquela visita inesperada. César, não é sempre que temos a honra de receber alguém da sua família por aqui, disse Sr. Leonardo, levantando-se para apertar a mão de César. Em que posso ajudá-lo? César se sentou e respirou fundo, organizando os pensamentos. Obrigado por me receber, Sr. Leonardo. Eu vim aqui para falar sobre sua filha, Jéssica. Ontem, ela esteve em um dos nossos restaurantes e, bem, a situação foi bastante desagradável. Sr. Leonardo franziu a testa, surpreso com o rumo da conversa. Jéssica? O que ela fez desta vez? Perguntou, já imaginando que a filha pudesse ter se metido em mais algum problema. César contou calmamente o que havia acontecido no restaurante. Ela entrou e, ao ver meu pai, Antônio, sentado no restaurante, não escondeu o desprezo. Ela fez comentários ofensivos sobre o cheiro dele, a roupa que usava, e até exigiu que ele fosse expulso do local. Meu pai é um homem humilde, Sr. Leonardo, e ele preferiu sair em vez de causar confusão. Mas ele não merecia aquele tratamento. Ele é o verdadeiro dono da cadeia de restaurantes, um homem que construiu tudo do zero, junto com minha mãe. Sr. Leonardo ouviu atentamente, e a cada palavra de César, seu semblante ficava mais pesado. Ele sabia que a filha tinha um temperamento difícil, mas nunca imaginou que ela pudesse tratar alguém daquela forma, ainda mais um homem como Antônio. Sr. Leonardo sentiu-se envergonhado, não apenas por ser pai de Jéssica, mas por ter criado uma filha que parecia não entender o verdadeiro valor das coisas. Sinto muito por isso, César. Não sei onde errei com Jéssica, mas isso não deveria ter acontecido. Antônio é um homem respeitável, e eu lamento profundamente que tenha passado por isso, disse Sr. Leonardo, com um tom sincero de arrependimento. Eu vou falar com Jéssica, e vou garantir que ela entenda o erro que cometeu. Espero que possamos corrigir essa situação. César se levantou, satisfeito com a resposta, mas ainda visivelmente emocionado. Obrigado, Sr. Leonardo. Meu pai não pediu nada disso, mas eu não poderia deixar que ele fosse tratado dessa forma. Ele sempre nos ensinou a respeitar os outros, independentemente de quem sejam ou de quanto admiro tenham. Sr. Leonardo assentiu, tocado pelas palavras de César. Você fez a coisa certa? Vou falar com Jéssica e vou garantir que ela se desculpe com Antônio. Seu pai merece respeito, e eu farei o que for preciso para que isso aconteça. César apertou a mão de Sr. Leonardo e saiu do escritório com um misto de alívio e apreensão. Sabia que tinha feito o que era certo, mas esperava que Jéssica realmente aprendesse uma lição com tudo aquilo. Para César, não era apenas uma questão de honra, era uma questão de justiça para um homem que dedicou a vida inteira ao trabalho honesto e à família. Alguns minutos após César sair de seu escritório, Sr. Leonardo permaneceu sentado em sua cadeira, perdido em pensamentos. As palavras de César ecoavam em sua mente, e a decepção que sentia pela atitude de Jéssica era imensa. Sem conseguir conter a raiva, John se levantou abruptamente, pegou seu casaco e saiu da sala, batendo a porta com força. Não volto mais hoje, e disse à secretária, que o olhou surpresa. Cancele todas as minhas reuniões, tenho algo sério para resolver. John desceu até o estacionamento e entrou no carro sem dizer mais nada. A cabeça fervilhava de indignação. Durante o trajeto para casa, seu pensamento era um só: como Jéssica pôde tratar alguém com tanto desprezo? Não era essa educação que ele havia lhe dado? John estacionou o carro na entrada de casa, saiu batendo a porta com força e entrou na mansão, os passos ecoando pela sala. Jéssica! Jéssica! Gritou ele, o tom de voz transbordando raiva. Jéssica, que estava no quarto entretida com o celular, levantou-se sem pressa e desceu as escadas, despreocupada.
Ao ver o pai com o rosto tomado pela fúria, seu semblante mudou imediatamente. Ela sabia que algo estava muito errado. O que está acontecendo, pai? Por que essa raiva toda? Perguntou Jéssica, tentando manter a calma, mas com um certo medo do que estava por vir. John encarou, com os olhos ardendo de frustração. Você sabe o que fez, Jéssica? Você tem noção da vergonha que me fez passar? César veio até meu escritório hoje me contar como você tratou o pai dele no restaurante. Um homem simples, trabalhador, que construiu tudo com as próprias mãos. E você o humilhou por causa da roupa que ele usava, do cheiro que ele tinha. Como se ele fosse inferior a você por causa disso? Jéssica tentou argumentar, mas John continuou, sem deixar espaço para interrupções. Eu não te criei para ser assim, Jéssica. Não crie uma filha que acha que o dinheiro é sinônimo de valor. Você se esconde atrás da minha riqueza, achando que isso te dá o direito de pisar nos outros. Você vive às minhas custas, gastando meu dinheiro sem se importar com nada e ninguém. Dinheiro esse que você nunca precisou ganhar com suor, que você nunca soube o que é precisar economizar, investir cada centavo como eu fiz a vida toda. John deu um passo à frente, apontando para Jéssica, que agora estava visivelmente assustada. Você acha que ter dinheiro te faz melhor do que os outros? Não faz, Jéssica. O que você fez ontem foi desrespeitoso, foi vergonhoso. Eu sempre trabalhei duro para te dar o melhor, mas nunca te ensinei a humilhar os outros. Se tem algo que você devia aprender sobre riqueza, é que ela não compra caráter nem respeito. Jéssica baixou a cabeça, sentindo o peso das palavras do pai. Nunca o tinha visto tão furioso e tão decepcionado com ela. Pai, eu não sabia quem ele era. Achei que... começou ela, com a voz trêmula, tentando se justificar. Não importa quem ele é, interrompeu John, elevando a voz novamente. Não importa se ele é um milionário ou um simples fazendeiro. O que importa é o respeito. E isso você não demonstrou. Você vai pedir desculpas a ele, Jéssica, e não é amanhã, não é depois. É agora. Nós vamos à fazenda de Antônio e você vai se desculpar. E se você não quiser, pode esquecer qualquer dinheiro meu pelo resto da sua vida. Estou farto de bancar suas atitudes arrogantes. Jéssica sabia que o pai estava falando sério. Engoliu seco e assentiu com a cabeça, sem ousar contestar. John não esperou por uma resposta mais elaborada, pegou a chave do carro e saiu, com Jéssica logo atrás. Durante o caminho até a fazenda de Antônio, o silêncio dentro do carro era pesado, carregado de tensão e arrependimento. Ao chegarem na fazenda, John desceu do carro e olhou ao redor. A paisagem simples e a casinha de madeira de Antônio eram o oposto de sua própria vida de luxo, mas ali, ele viu algo que o dinheiro não poderia comprar, a paz de quem vive conforme seus próprios valores. Antônio estava perto do celeiro, cuidando dos animais, quando viu o carro parar. Ele tirou o chapéu e se aproximou, surpreso com a visita. John, o que o traz até aqui? Perguntou Antônio, curioso e educado como sempre. John suspirou, sentindo a vergonha pesando sobre seus ombros. Antônio, eu soube do que aconteceu no restaurante e quero pedir desculpas. Minha filha, Jéssica, tem algo a dizer. Jéssica desceu do carro, visivelmente desconfortável. Ela olhou para Antônio, um homem simples e gentil, que agora parecia ainda maior aos seus olhos, não por sua fortuna, mas por sua dignidade. Com a voz baixa e trêmula, ela começou. Senhor Antônio, eu quero pedir desculpas pelo que fiz. Eu fui arrogante e tratei o senhor de uma forma que ninguém merece ser tratado. Eu sei que errei e sinto muito por ter sido tão injusta. Antônio olhou com um sorriso gentil e respondeu calmamente, todos cometemos erros, Jéssica. O importante é aprender com eles. Não guardo mágoa, e isso ficou no passado. Ele estendeu a mão, e Jéssica apertou, sentindo um alívio que há muito não sentia. Antônio então se virou para John, que observava a cena com um misto de orgulho e emoção. Obrigado, Antônio, por ser um homem melhor do que muitos de nós, disse John, com sinceridade. Antônio apenas assentiu, mostrando que para ele, a verdadeira riqueza estava na humildade e no respeito. Após Sr. Leonardo e Jéssica se despedirem de Antônio, eles partiram da fazenda, deixando para trás o peso das emoções que aquele encontro havia trazido. Antônio observou o carro sumir na estrada de terra e, por um momento, sentiu-se em paz.
Ele sabia que Jéssica ainda tinha um longo caminho para aprender o verdadeiro valor das coisas, mas aquele pedido de desculpas era um começo. Mais tarde, enquanto cuidava dos animais no celeiro, Antônio pegou o celular e decidiu ligar para César. A voz do filho atendeu do outro lado, soando alegre, mas com uma ponta de ansiedade. Pai, está tudo bem? Perguntou César. Está tudo bem, meu filho. Eles vieram aqui e Jéssica se desculpou. John também estava muito arrependido, disse Antônio com um tom calmo, mas firme. Eu sei que você foi falar com ele. Você não precisava ter feito isso, César. Mas agradeço por sempre estar ao meu lado. César suspirou do outro lado da linha, sentindo alívio e emoção na voz do pai. Pai, você sempre me ensinou a lutar pelo que é certo. Não podia deixar isso passar. Você merece respeito e sempre terá o meu, disse César, com a voz embargada. Antônio sorriu, olhando para o céu sobre a fazenda. Você me faz muito orgulhoso, César. Mais do que qualquer dinheiro ou sucesso que conquistamos juntos, saber que você tem o coração no lugar certo é a minha maior riqueza. Com essas palavras, Antônio sentiu que sua jornada, cheia de altos e baixos, tinha sido mais do que válida. Ele não precisou de grandes gestos para demonstrar sua força, nem de ostentar a riqueza que construiu ao lado de Vanessa. Tudo o que ele precisava estava ali, no respeito conquistado, na simplicidade da vida e no amor inabalável de sua família. Antônio desligou o telefone, sabendo que o legado que ele e Vanessa deixaram era muito mais do que uma cadeia de restaurantes. Era a certeza de que, com humildade, trabalho e respeito, é possível superar qualquer desafio. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!